Relativamente à reforma laboral, temos que ver que são alterados cerca de 100 artigos. Portanto, o debate tem-se focado muito nestas três questões, do luto estacional, da flexibilidade de horários e também da amamentação, mas de facto a reforma é mais profunda do que isso. Da parte do Chega, há pontos de concordância relativamente a outras matérias, relativamente à questão do teletrabalho, também eventualmente revisitar a questão dos serviços mínimos de greves, mas relativamente a estas questões em que há efetivamente um ataque às famílias, uma redução dos direitos que existem atualmente na lei, temos mais dificuldade. Não quer dizer que não se possa falar, mas com a redação que está atualmente ou com a possibilidade de redução de direitos, não parece que haja caminho. E onde é que é esse ataque? Onde é que identifica esse ataque? Por acaso aqui mesmo tive a oportunidade de falar da questão da perda estacional e acho que este é evidente, com a revogação do direito ao luto pela perda de um filho ainda por nascer, manifestamente estamos a retirar direitos aos pais, à mãe e ao pai, e especificamente, ou mais particularmente ao pai, que apenas passa a ter direito a dias de assistência à família. É como se ele próprio fosse retirado este direito a ele próprio também ter um sofrimento associado à perda estacional. No caso da amamentação, eu acho que é importante, até porque ontem ouvi uma representante do PSD a dizer que não havia aqui qualquer redução dos direitos, o que é manifestamente falso, se nós lermos aquilo que está na lei e aquilo que está na proposta do PSD. Neste momento, uma mãe pode ter direito à redução de horário enquanto, a redação o que diz, é enquanto estiver a amamentar, sem qualquer tipo de limitação na idade, e nós sabemos que há mães que amamentam até aos 3 anos, 4 anos, 5 anos, embora sejam, e isto também é importante que se digam, uma minoria. Há muito poucas mães que efetivamente continuam com a amamentação e, aliás, Portugal até é um dos países onde o período de amamentação é menor. Concorda então que seria uma microfraude? A existir, que nós nem sabemos exatamente, porque aparentemente a Ministra, primeiro, não nos diz exatamente quantas mães realmente é que estão nesta situação. Por outro lado, quantos casos é que foram detectados dessa eventual fraude? Acho que isso era importante também, que esses dados pudessem ser dados para nós percebermos se há aqui um problema ou não. Não nos parece que seja o caminho a redução dos direitos, mas sim uma forma mais ágil de verificação da situação, se realmente está ou não está a haver a amamentação. É factual que quando nós passamos a ter na lei que só pode ser até aos 2 anos, que estamos a reduzir e que estamos a impedir outras mulheres que querem continuar a amamentar, sejam elas poucas ou muitas ou quantas sejam, que estamos a impedi-las de efetivamente usufruir desta redução de horário. Nós temos em Portugal um problema de natalidade e, portanto, temos cada vez menos famílias. Quando vamos ver os estudos, há menos mulheres a ter filhos, há menos famílias a querer já projetar para o futuro ter filhos, e quanto mais nós dificultarmos a conciliação entre o trabalho e a vida pessoal, mais dificilmente nós vamos conseguir contornar esta situação. Estes tipos realmente estão a impedir que uma mãe que perde um filho não tem direitos laborais nenhuns. Tem. No caso da licença, é suportada pela Segurança Social. E como é financiada pela Segurança Social, tem que ter uma justificação médica, sim. Óbvio. E no caso do luto gestacional, que são aqueles 3 dias, já agora, a licença de interrupção de gravidez, vale a pena também dizer, é de 14 e 30 dias. Sim, não são 3 dias. Mas uma coisa tem fundamento médico, a outra é um direito. E é um direito que nós não temos que estar a comparar, desculpa estar a interromper, mas nós não temos que estar a comparar uma justificação, uma falta justificada, com uma licença. Porque senão tu tens que comparar com os outros motivos para falta por luto também. Aí é que está. E tu não estás a colocar em causa. Vamos supor, tu tens morre o teu pai e ficas com uma depressão. É um médico que vai ver se tens direito a baixa médica. Estamos a falar da questão Estamos a falar do luto gestacional. Ali era uma coisa... Sim, há alguma rigidez, acho que ela é indiscutível e o Chega também concorda, tem que haver aqui uma maior flexibilização em determinados pontos. Depois há aqui questões da proposta do Governo que eu acho que temos que discutir. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, relativamente ao aumento dos trabalhos a termo, passarem de 2 anos para 3 anos. E, portanto, aumentar o período excepcional. Ora, se há um conjunto... Mas isso é o que está na proposta do Governo, não é? É o que está. Eu não estou certa que isso vá trazer mais flexibilização. Okay. Ou seja, acho que devemos refletir sobre isso, não me choca, mas ao mesmo tempo não sei se é necessariamente isso que vai resolver o problema. Uma proposta do Chega, que fosse no sentido da maior flexibilização, que poderia ser apresentada ao Governo para... Nós estamos agora a preparar essas propostas e, aliás, estamos em contacto também com o Governo e, portanto, é algo que em setembro iremos divulgar. O Chega não vai dar a mão a esta mudança legislativa? Eu concordo no que diz respeito à necessidade de fazermos a reforma laboral. Acho que nunca poderíamos fazer, a reboque dessa reforma laboral, este ataque que está a ser feito de uma forma muito evidente às mulheres, em particular, e às famílias em geral. Acho que estamos realmente numa fase em que é um anteprojeto. Acho que o Governo podia já ter percebido que aquilo que fez foi um tiro no pé e recuar, em vez de estar a insistir e a tentar dar explicações
que não correspondem efetivamente àquilo que está em cima da mesa e que está a ser proposto. E o caso do luto gestacional é um exemplo muito claro disso. Portanto, a norma é muito clara, é uma revogação. Aquilo que faz é que... Mas porque o Governo entende, prevê uma baixa médica em caso de interrupção da gravidez, poderia sobrepor esta questão do luto gestacional. Não é essa a sua Se me der a visão? oportunidade, acho ótimo que me permita explicar. A lei neste momento, portanto a atual, já previa os dias de luto pela morte do filho por nascer, digamos assim como prevê pelo falecimento de outros familiares. É um artigo específico. Num outro artigo dizia respeito à licença que a mãe já teria direito, que é uma licença que é atribuída por um médico que determina, avalia se a pessoa precisa ou não de ter essa designada normalmente baixa médica. Dizer que, independentemente da baixa médica, não vai ter direito aos dias de luto, portanto, passa a estar sujeita à decisão do médico se tem ou não direito à licença. Por outro lado, o pai é absolutamente afastado desta situação, passa a ter direito a ter licença para apoio à família. E, portanto, é como se o próprio pai não tivesse perdido um filho também e, portanto, estamos aqui quase a dizer que o pai é um mero acessório Há uma confusão nesta entre situação. doença e luto? São coisas distintas, por isso é que também no próprio Código estavam em artigos distintos, são direitos distintos e que devem ter também aqui uma comprovação diferente. E, portanto, aquilo que foi feito foi, efetivamente, um desvalorizar muito grande desta situação e, portanto, isto é só mais um exemplo dessa desvalorização daquilo que é a perda de um filho e que o Chega não poderá nunca compactuar. Há aqui alguma desconfiança sobre o que as declarações que os casais poderão fazer às entidades? O que eu julgo é que se o problema era esse, então resolvessem o problema de outra forma, não é? Porque também me parece razoável que tenham que apresentar um comprovativo em como aquilo aconteceu. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa distinta é dizer, e aí voltamos também à amamentação, que também lança um véu de desconfiança em que, por razões, lá está, desta desconfiança que nós não sabemos baseada em quê, se justifica para retirar direitos. E é isso que nós não podemos concordar. Neste ponto do luto gestacional, a única alteração que podíamos eventualmente estar a discutir era o aumento do número de dias, porque 3 dias também era manifestamente insuficiente e, eventualmente, alguma questão na comprovação da situação, nunca na retirada dos direitos. Sei que já houve contactos entre um grupo parlamentar e outro no sentido de se tentar a chegar a algum consenso sobre algumas das matérias que nós reconhecemos que são importantes. Agora, por exemplo, relativamente a estas 3 em particular, flexibilidade de horário, amamentação e perda estacional, com a formulação que está, é absolutamente impossível. O Chega não compactuará com nenhuma redução de direitos nesta matéria. E os consensos contam-se em que pontos? Relativamente a questões como ser criado um contrato de curta duração, muito curta duração, estamos de acordo, ali também com alguns ajustes. Relativamente às questões do teletrabalho, estamos de acordo, também com eventuais ajustes. Reconhecemos que há ali vários pontos que têm que se trabalhar. Agora, há outros que é impossível. E na questão da amamentação, nós temos cerca de 30% dos jovens em idade fértil estão fora do país porque emigraram, cerca de 70% dos jovens universitários consideram emigrar e nós devíamos estar a pensar em políticas para reter jovens, para trazer de volta jovens, para que tenham condições para terem filhos e estamos exatamente a fazer o contrário. Estamos a criar burocracias, desconfianças sobre as famílias e a dificultar ainda mais a conciliação familiar. Posso dar 30 segundos. Sim, 30 segundos. A Joana estava a dizer que há uma redução de 90%. Não é verdade. Não é uma redução de 90%. Não, é 120 para dias 90%. mais 30 dias é paga 90%. Sim, mas a se licença for de parentalidade passa a ter 180 dias com a condição de que o pai também faça parte. Era paga 100% e passa a ser paga 90%. Admite que o Governo possa voltar atrás nestas medidas que estão a ser tão mal recebidas à esquerda e à direita? Já perceberam que não vão passar? Não sei se não vão passar, eu acho que não há nenhum apoio no dizer. A Sra. Ministra tem com certeza conhecimento de tudo aquilo que tem sido dito. Nós temos a coragem de fazer, sem medo, de executar, de modernizar, de dar maior dignidade a algumas questões. É uma palavra que eu penso que o PS tem medo e agora fico a perceber também que o Chega tem algum receio da palavra reformar. Aquilo que o PSD e o CDS têm que fazer é assumir que querem limitar direitos. É só isso. Não.